Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é a nossa aula acerca de tronco encefálico. Essa aula ela compõe aqui a playlist de neuranatomia e nela nós iremos agora adentrar no que é o tronco encefálico, analisando aspectos acerca da sua morfologia macroscópica. Então, essencialmente, essa aula ela vai adentrar aí nos méritos da anatomia macroscópica. Para que essa aula e esse tópico, consequentemente, torne-se mais palpável e não tão extenso, eu vou subdividir as primeiras 4 aulas numa descrição macroscópica ponto a ponto das estruturas que compõem o tronco encefálico. Então, nós comentaremos aí quem vai estar incluído dentro desse arcabouço de estruturas e comentaremos posteriormente de nervos cranianos, anatomia microscópica e a formação reticular que eu havia começado a discorrer com vocês lá na nossa aula de medula espinal, beleza? Então vem comigo. Bem, nessa primeira videoaula eu quero escrever aqui com vocês a porção do tronco encefálico denominada como bulbo. E aí, para que faça sentido, a gente vai fazer a análise quase que semelhante ao que eu fiz lá na aula de medula espinal. Então, a gente vai analisar da porção inferior para a porção superior. Então, logo que adjacente à medula espinal, nós teremos aqui o bulbo. Então, nós iremos analisar de baixo para cima. Então, nós veremos a priori o bulbo, depois nós comentaremos aqui acerca da ponte, e nós terminamos essa parte de anatomia macroscópica aqui com mesencéfalo. Belezinha? Então, vamos lá? Bem, pensando-se aqui em aspectos de anatomia macroscópica, qual que é a primeira ideia que eu quero que vocês tenham muito bem definidos? Quando comenta-se sobre o tronco encefálico, eu preciso que vocês entendam que é uma estrutura que está situada entre o diencéfalo e a medula espinal. Só que, além de você pensar nesses limites superiores e inferiores que vão delimitar o tronco encefálico, nós precisamos observar que ele também tem uma porção ventral no qual a gente consegue observar o cerebelo. Então, para ficar mais fácil, eu peguei essa figurinha aqui do Martin para a gente dar uma destrinchada. Ó, então, isso aqui é um corte sagital mediano, no qual a gente consegue ver aqui o hemiencéfalo, tá? Então, você vê aqui os hemisférios encefálicos. A gente consegue ver aqui, ó, o telencéfalo, consegue se observar, por exemplo, o diencéfalo. E nós vemos aqui essa porção denominada como tronco encefálico. Então, ó, tem-se aqui a porção do mesencéfalo, a ponte e a medula oblonga, ou também chamada aqui de medula oblongata, que nada mais é do que o bulbo, tá? E logo abaixo você tem aqui a medula espinal. Ventralmente, nós conseguimos observar também aqui o cerebelo, beleza? Essa figurinha ela é interessante também porque ela nos traz as possíveis origens embrionárias, né? As possíveis não, as origens embrionárias. Então tem esse aqui o prosencéfalo, né? Que vai originar o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo vai originar aqui o mesencéfalo. O robencéfalo ele pode originar a ponte, o cerebelo aqui que é derivado do metencéfalo. E a medula oblonga ela está associada aqui com aquela vesícula embrionária chamada de mieloencéfalo. De maneira qual eu quero que vocês entendam que é importante vocês guardarem que quando comenta-se sobre tronco encefálico é justamente um conjunto de estruturas anatômicas que estão situadas entre inferiormente a medula espinal e superiormente o diencéfalo. E ventralmente elas estão aqui também localizadas próximos ao cerebelo. De maneira qual o tronco encefálico ele subdivide-se em mesencéfalo, ponte, ou também nós temos aqui o bulbo, ou também chamado de medula oblonga, tá? O famoso MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. Dito isto, a gente começa agora a destrinchar aspectos associados com anatomia, especificamente do bulbo nessa videoaula. Mas eu acho interessante a gente dar uma olhadinha aqui em várias visões acerca dessas estruturas. Então, ó, dando uma olhada na vista lateral, nós teremos aqui, ó,
a medula espinal. Essa porção aqui, que é o bulbo. Então, nós vemos aqui a eminência também de alguns nervos cranianos que a gente vai discutir nas próximas aulas. Essa porção aqui mais gorduchinha, que é a ponte. E essa faixa aqui mais estreitinha, que é justamente o mesencéfalo. Beleza? Além disso, olhando-se aqui numa vista ventral ou anterior, nós temos aqui a medula espinal, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Detalhe, tá vendo essas duas bolotinhas aqui? A gente vai comentar com elas em próximas aulas, que é bem interessante, tá? E aqui dorsalmente, ou seja, na porção posterior, ó, novamente, medula espinal, bulbo, ponte, mesencéfalo. Beleza? Então vamos lá, olhar sobre o bulbo. Primeiro aspecto muito importante. Quais são as delimitações anatômicas, isto é, quais são os limites anatômicos que a gente vai encontrar aqui no bulbo? O limite inferior, então, começando aqui de baixo, ó, ele está localizado inferiormente delimitado pelo plano horizontal acima do primeiro nervo cervical, a nível ali do forame magno. Então, ó, tá vendo aqui o forame? Então, ele vai estar delimitado nessa porçãozinha aqui do forame magno. Beleza? E superiormente, ele vai estar delimitado por essa porção aqui que a gente chama de sulco bulbo pontino. Um aspecto muito importante, se vocês me permitem fazer aqui essa observação, é que quando comenta-se acerca do bulbo, eu quero que vocês entendam que se trata aqui de uma continuidade aí da medula espinal agora a nível de encéfalo, né? E aí o que que acontece? Aqui, ó, a gente vai ter uma observação muito interessante. Lembram-se que eu comentei que lá na medula espinal nós tínhamos a fissura mediana? Pois é, aqui nós também teremos, ó, a fissura mediana, e lateralmente nós teremos aqui o sulco lateral anterior, tá? Então, ó, tem esse aqui, essa porçãozinha denominada como fissura mediana, e tem-se aqui o sulco lateral anterior. De maneira qual, isso daqui é importante porque, ó, nós teremos aqui essas duas estruturas que são delimitadas pela fissura mediana, que nós chamaremos de pirâmides, e logo adjacente a essas pirâmides, nós teremos essas duas estruturinhas aqui, que são as olivas. Aí você vai falar, tá, mas o que inferno seriam pirâmides? O que seriam aí essas olivas? Então vem comigo, ó. Quando a gente comenta de pirâmides, é justamente um conjunto de várias fibras descendentes, isto é, são justamente aquelas fibras que elas se projetam aqui do cérebro em direção aos neurônios motores, então tem uma função essencialmente motora, beleza? E as olivas, que são essas duas estruturinhas aqui, ó, que coisa linda, são justamente estruturas que estarão diretamente atreladas à motricidade involuntária e à aprendizagem motora. Então, ó, vamos lá de novo. Pensando em limites anatômicos, nós teremos aqui inferiormente, ela está localizada aqui acima do primeiro nervo cervical e também a nível do forame magno. E superiormente é agora delimitada pelo sulco bulbo pontino. Como eu falei anteriormente, o bulbo é uma extensão aqui da medula espinal, então nós teremos aqui a fissura mediana anterior, o sulco lateral anterior, essas duas estruturinhas aqui são as pirâmides, e nós temos aqui as olivas. Detalhe muito importante, essa porçãozinha aqui em específico é denominada como decussação das pirâmides. Aí você vai estar se perguntando, tá, o que significaria essas decussações? As decussações, como eu falei para vocês, são justamente aqueles cruzamentos de fibras de forma oblíqua, então elas se cruzam, e aí você tem esse cruzamento dessas fibras aqui descendentes. Beleza? Dito isto ainda, eu preciso trazer a vocês que nós temos aqui, ó, em específico, no sulco lateral anterior, a eminência aqui de filamentos radiculares que vão dar origem ao nervo hipoglosso, que é
é o par 12 aqui de nervo craniano. Então, a partir do sulco lateral anterior, nós teremos aqui a eminência dos filamentos radiculares que darão origem ao 12º par craniano, tá? Isso aqui olhando-se numa visão ventral ou anterior. E olhando-se agora posteriormente, o que eu precisaria trazer para vocês? Então, o que nós teremos aqui, ó? Vai acompanhar novamente aquele lance lá da medula espinal. Então, nós teremos aqui o sulco mediano dorsal, tá? Ó, então, tá aqui o sulco mediano dorsal. E aí, ó, eu preciso ainda trazer para vocês que nós teremos aqui também uma delimitação das porções inferiores e superiores, que a gente vai comentar mais adiante. Mas eu queria trazer em especial essa porção aqui, ó, do sulco lateral posterior, porque ele vai delimitar duas estruturas muito importantes da gente destacá-las, que são o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Aí você deve estar se perguntando, tá, o que é esse fascículo grácil e o que é esse fascículo cuneiforme? São basicamente, como a gente falou lá na porção anterior da medula, tinha-se aí as fibras aí ascendentes, ou seja, vão levar informação sensitiva, certo? Então, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme terão aqui fibras nervosas ascendentes, que são provenientes lá da medula espinal, tá? Que vão terminar nos nomes correspondentes, ou seja, o fascículo grácil vai levar lá essa informação sensitiva para o núcleo gláceo e o fascículo cuneiforme vai levar essa informação para o núcleo cuneiforme, tá? Então, ó, olha aqui, ó, fascículo grácil, aí você vai ter essa protuminância aqui, que é o tubérculo grácil. E o fascículo cuneiforme, ó, vai dar origem aqui ao tabéculo cuneiforme, beleza? Então, esses daqui sobem em direção ao pendúculo cerebelar inferior. Então, a gente vai ver aqui, ó. E aí, a função essencialmente é fazer a condução do estímulo sensitivo referente a sensações como, por exemplo, tato, pressão, vibração e aquele fenômeno lá de propriocepção consciente, tá bom? O grácil vai estar aqui diretamente estrelado com os membros inferiores e o cuneiforme aí com os membros superiores, tá bom? Um detalhe ainda importante a ser descrito aqui, perdão, é que o trígono vago e o trígono hipoglosso são basicamente projeções superficiais aqui dos núcleos de nervos cranianos também que são correspondentes. Então tem aqui o nervo vagal e o hipoglosso, eles emergem aqui dessa porção posterior do bulbo. Belezinha? Então, por descargo de consciência, eu preciso trazer para vocês que essa porção posterior, e em específico aqui no sulco lateral posterior, vai ter a eminência aqui dos filamentos radiculares que vão se unir para formar os pares 9, 10 e 11 aí dos nervos cranianos, tá? Então você vai ter aqui a formação dos nervos do glossofaríngeo, que é o 9º par, o vago, que é o 10º par, e também aqui a raiz craniana, o bulbar aí do nervo acessório, que é o 11º par craniano. Beleza? E dito isto, só para finalizarmos essa aula, pensando-se aqui em bulbo, nós teremos duas porções muito importantes para serem descritas. Nós teremos essa porção aqui, que nós chamamos de porção aberta do bulbo, e esta outra porção denominada como porção fechada do bulbo. Bem, o que seria essa porção aberta, o que seria essa porção fechada? Olhando-se aqui posteriormente, nós também teremos aí uma delimitação dessas porções. Ó, a porção fechada, ela é delimitada aqui pelo óbix, tá? Então, tudo que está abaixo disso aqui é a porção fechada do bulbo, beleza? E a porção aberta aqui do bulbo é justamente delimitado pelas estrias aqui medulares e pelo trígono hipoglossal, beleza? De maneira qual a gente vai ter aqui também o assoalho do quarto ventrículo, que é delimitado aqui também pelo óbix, beleza? Então, a literatura adotada essencialmente foi o capítulo 5 do Ângelo Machado, de Neuroanatomia Funcional, e
nas próximas aulas a gente vai continuar utilizando essa literatura para abordar aí as demais estruturas que fazem parte do tronco encefálico. Beleza? Um super beijo e até a próxima aula. Fui! Ah, e não menos importante, se tu tiver curtido, se tiver te ajudado de alguma forma essa videoaula, deixa o seu like, seu comentário, curta, compartilhe, comente, traga sugestões que vai ser um prazer ler, tá bom? Fui!